Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos começar um assunto bem interessante, análise combinatória. Cai bastante no vestibular, cai muito no Enem e é interessante a gente estudar, aprender as técnicas e a gente vai verificar aí que é um pouquinho simples a forma de fazer os cálculos, mas a interpretação dos exercícios ela é a chave do negócio e é um probleminha aí que a gente vai ter que estar sempre antenado, né, a interpretação de texto para que a gente possa dar bem. Beleza? Então, nós vamos começar nossa aula de hoje aí, lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Os 3 Czinhos são muito importantes, o curtir, compartilhar e comentar. E, antes de mais delongas, vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. Bom, para a gente falar em análise combinatória, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês um conceito chamado fatorial. Fatorial de um número, que a gente vai usar aqui como exclamação. A gente vai pedir lá licença para o português, falando, ó, empresta pra gente o sinal de exclamação, que eu vou colocar um número e vou colocar um sinal de exclamação na frente dele e vamos ver o que acontece, tá? Antes da gente começar especificamente a dar a ideia do que é o fatorial, eu vou dizer para você o seguinte, quando eu coloco esse símbolo na frente dele, ele está dizendo o seguinte, ó, pegue o número que está aqui, ou seja, o número 4, e multiplique pelo seu antecessor, ou seja, 4 vezes 3. E agora, tire 1, 4 vezes 2. E continue tirando 1, 4 vezes 1. Observe, como uma multiplicação, se eu colocar 0 e que entrasse por menos nos números negativos, por exemplo, o que ia acontecer? Isso aqui ia dar 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. Então, o fatorial de um número, eu vou multiplicar os números, a partir do número que eu estou, até chegar em 1. Então, observe que isso aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, isso dá 24. Ah, entendi, Ledu. Então, 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, correto? Isso. E o que é 2 fatorial, então? 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Beleza. 1 fatorial. Bom, 1 fatorial é o próprio 1 mesmo, que é 1. Ok. E agora, o que é o 0 fatorial? Bom, 0 fatorial, eu vou dizer para você que é 1. Mas por quê? Né? 0 fatorial, nós vamos adotar que é o número 1. Mas a pergunta é, por quê? Então, eu vou tentar te mostrar, sem ser de uma maneira tão demonstrativa, aí, dizendo a parte técnica da matemática, eu vou te mostrar de um outro jeito aqui para ver se fica melhor. Olha só. O que significa se eu pegasse, por exemplo, esse 4 fatorial e dividisse por 4? Olha só, se eu pegar o 4 fatorial, que é 24, e dividir por 4, o que vai acontecer? Isso aqui vai me dar o 3 fatorial. Como assim, Edu? Olha só, 4 fatorial. Se eu tirar o 4, dá o 3 fatorial. Então, o 3 fatorial pode ser escrito como 4 fatorial dividido por 4, pelo número 4. Ok? Bom, já o número 2, eu pegaria o 3 fatorial e dividiria por 3. Ou seja, isso aqui me dá o 2 fatorial. Tá, e o 1 fatorial? 1 fatorial teria 2 fatorial dividido pelo número 2, que dá 1 fatorial. Ok. E agora o 0? Como que eu vou dizer que é o número 1? Olha só. O 0 fatorial seria o 1 fatorial dividido por 1. E isso aqui me dá o 0 fatorial. E 0 fatorial, então, é a resposta, o número 1. Ok? Então, fatorial de um número nada mais é do que você pegar um número, o n, e você vai multiplicar pelo antecessor dele, o n menos 1. E agora, menos 1. Então, n menos 2. E tira 1 de novo. Então, n menos 3. E até quando vai isso? Até eu chegar no 3, 2, 1. Olha lá. Então, o fatorial de um número nada mais é do que eu pegar esse número e vir reduzindo, né? O número menos 1, menos 1, menos 1, desde que esse n seja um número natural, ok? E para a gente deixar isso aqui no formato bacaninha, a gente vai assumir que o nosso n aqui seria maior ou igual a 2. Por quê? Quando n for 0 e 1, eu já sei que ele é 1. Certo? Então, ó, n0 e n1 é 1. Então, a partir do n2, eu consigo escrever o fatorial desse número, e isso é tranquilo. Legal? Bom, vamos mostrar para vocês aqui algumas operações com fatoriais que podem e que não podem acontecer. Exemplo, se eu tivesse aqui 2 fatorial mais 3 fatorial, isso será que é 5 fatorial? Essa é a pergunta. Ó. Será que isso aqui dá 5 fatorial?
Então vamos lá, vamos olhar o nosso número. Ó. 2 fatorial é 2. 3 fatorial, isso aqui vai ficar 2 mais 6. Observe, 2 mais 6 é 8. E 8 não é o 5 fatorial. Só para você ter uma ideia, 4 fatorial está dando 24. 5 fatorial seria 5 vezes 24, dá 120. Então isso aqui ó, não é verdade, então isso aqui não pode ser feito. Ou seja, a soma com fatoriais não pode ser feita. Também não pode ser a subtração, certo? Multiplicação então, Edu. Aqui vai dar 2 vezes 3, que é 6. Então isso aqui dá 12. A pergunta é, será que eu posso multiplicar então e dizer que 2 fatorial vezes 3 fatorial é 6 fatorial? Também não. Isso aqui também não é possível, então essa informação ela acaba não valendo. Tá, então se não vale soma, não vale subtração, não vale multiplicação, também não vale divisão, correto? Mas então, como é que eu faço quando eu tenho uma divisão de fatoriais, por exemplo? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer é abrir o número, né? Abrir o meu fatorial até um determinado número fatorial que me interessa. Edu, não entendi. Como assim? Por exemplo, ó, 10 fatorial seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até eu chegar no 1, correto? Tá. Mas, Edu, por que você parou no 8 fatorial? Porque olha só, esse 8 fatorial aqui, ó, ele é exatamente igual a esse 8 fatorial que está aqui embaixo. E como é uma divisão, eu posso simplificar. Então, o que significa isso aqui? Ó? 10 fatorial dividido por 8 fatorial. É 10 vezes 9, isso aqui dá um resultado 90. Isso vai ajudar bastante a gente a resolver os probleminhas de análise combinatória. Quando um arranjo simples, uma combinação simples, né? Um arranjo com repetição, uma combinação com repetição, ou seja, quando for trabalhar com fatoriais, eu vou conseguir trabalhar utilizando esse conceito. Tudo bem? Então agora essa é a parte inicial aí do fatorial e vamos agora falar um pouquinho do princípio aditivo, princípio multiplicativo, para a gente introduzir aí o conceito de contagem na nossa análise combinatória. Então vamos iniciar o nosso princípio da contagem, né, o princípio fundamental da contagem, trabalhando dois conceitos aqui, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo nós vamos trabalhar com a palavra ou uma coisa acontece ou outra coisa acontece. Quando a gente falar em ou, a ideia do princípio aditivo, eu vou somar. Então, ou eu vou somar, ok? E o princípio multiplicativo, vou usar a palavra e. Uma coisa acontece e outra. Então, aí nós vamos usar aqui o critério de multiplicar. Então, quando eu uso a palavrinha ou, eu somo, e quando eu uso a palavrinha e, eu multiplico, ok? Falei, Edu, como é que eu vou saber isso? Eu vou ler o exercício, vou tentar interpretar o que está acontecendo, e aí eu vou chegar à conclusão se eu vou somar ou se eu vou multiplicar. Isso é a parte complicada da análise combinatória. A sua interpretação de texto pode levar a um conceito errado e a uma resolução errada. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pessoa com 2 botas, ele tem 2 pares de botas, ele tem 3 pares de tênis, ok? Ele vai resolver sair de casa usando ou uma bota ou um tênis. De quantas formas ele pode fazer isso? Veja bem, é um princípio aditivo ou é um princípio multiplicativo? Como eu vou usar uma bota ou eu vou colocar um tênis, eu tenho aqui 5 possibilidades. Correto? Ou seja, ou ele coloca a bota 1, ou ele coloca a bota número 2, ou ele coloca o tênis número 1, ou coloca o tênis número 2, ou o tênis número 3. Ou seja, ele tem 5 possibilidades para ele sair calçando, né, um desses dois aqui. Então eu tenho aqui 5 possibilidades, certo? Agora, a pergunta é, usando esse mesmo critério, né, eu tenho 2 calças e 3 camisas. E eu vou sair de casa usando uma calça e uma camisa. Ledu, eu não posso colocar uma calça ou camisa? Fica estranho, né? Eu vou sair com uma calça ou uma camisa, então eu vou sair sem camisa, só com a calça? Não, eu quero usar uma calça e uma camisa. Então, se eu preciso usar uma calça e uma camisa, vou trabalhar o princípio aqui multiplicativo. E o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, então, 6 possibilidades, ok? Eu vou multiplicar o 2 vezes 3. Então, aqui no primeiro, no princípio aditivo, eu somei os casos. E aqui, princípio multiplicativo, eu
multiplico os casos. Simples assim. Parece um pouco complicado, mas não é. Vamos pegar alguns exercícios com texto para a gente ver se a gente consegue interpretar. E, às vezes, no próprio exercício, eu vou ter que, às vezes, multiplicar e somar ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos ver alguns casos aqui. Tentar entender resolvendo alguns exercícios. Então, eu tenho aqui assim, ó, um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que ele usou para entrar? Então vamos pensar assim. Nós temos aí, ó, 8 portas. Então tem a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então tá aqui, vamos numerar as portas aqui para ficar mais fácil para a gente entender. A análise combinatória é sempre interessante a gente trabalhar, né, visualizando. Então veja bem. No primeiro momento, ele vai entrar e depois ele vai sair, certo? Então a regra é, vamos chamar de regra do tracinho, né? As opções que eu tenho. Então ele tem duas opções. Ele tem a opção para entrar e depois ele vai ter a opção para sair, beleza? Tá. Quando ele for entrar, o que ele vai fazer? Tem 8 portas, ele vai escolher uma delas. Então quantas opções ele tem? Ele tem 8 opções, correto? Então ele tem aqui, ó, 8 opções. A hora que ele escolher uma porta que ele entrou, ele não vai poder escolher essa mesma porta para sair, porque o problema deixou isso claro para a gente. Ele quer entrar por uma e sair por outra. Então, ele tem 8 opções. Suponhamos que ele escolheu a porta número 4. Então, a porta número 4 não pode mais. Quantas opções sobraram para ele sair? Observe, se eu tinha 8, então agora eu tenho 7 opções. E a pergunta é, eu vou fazer 8 mais 7 ou vou fazer 8 vezes 7? Essa é a pergunta que vai definir o nosso exercício. Como ele quer entrar por uma porta e sair por outra porta, então o princípio aqui que eu vou trabalhar é um multiplicativo. E aí eu tenho então 56 maneiras ou formas diferentes para que ele possa entrar por uma porta e sair por outra. Simples assim, ok? Entendeu? Vamos pegar um outro exemplo. Ó, uma prova tem 5 testes do tipo verdadeiro ou falso. Então, ele tem aqui, ó, teste 1, teste 2, teste 3, 4 e 5. Quais são as opções para ele? Em cada uma, ele vai escolher verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, mesma coisa para todos eles, correto? Tá. E a pergunta que ele faz é de quantas maneiras uma pessoa pode responder esses 5 testes? Veja bem, para o primeiro caso aqui, a primeira questão, o primeiro teste, ele tem verdadeiro ou falso. Quantas opções que ele tem? Tem 2. Então, ele tem 2 opções aqui, ou ele coloca verdadeiro ou falso. Tem alguma restrição para ele, se ele marcar verdadeiro numa, ele não pode marcar verdadeiro na outra? Não, não tem nenhuma restrição. Ele pode marcar todas verdadeiros, ele pode marcar todas falsas. Ele pode marcar verdadeiro, falso, ou seja, ele tem várias opções. O interessante é que para cada uma das opções, sempre vai ter 2 opções. Então, ó, 2 no primeiro teste, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, 2 para o quarto, 2 para a quinta questão, ou quinto teste. Aí vem a pergunta, eu vou usar a multiplicação ou vou usar a adição? Eu vou pegar um verdadeiro ou falso para o primeiro e um verdadeiro ou falso para o segundo, um verdadeiro ou falso para o primeiro ou um verdadeiro ou falso para o segundo. Edu, esse e ou fica meio confuso. Pensa comigo. Eu posso responder uma questão e não responder a segunda? Não. Eu tenho que responder uma questão e vou responder uma segunda e vou responder a terceira e a quarta e a quinta, mesmo que eu vá chutar, que é isso que eu estou analisando. Eu posso fazer quantas operações se eu estivesse chutando, quantos testes eu poderia responder. Então aqui, o princípio, ele é multiplicativo. Então quanto que vai dar isso aqui? Isso vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta. Que se eu fizer essa multiplicação aqui, isso aqui dá 32 formas dele responder chutando. Ele não sabe nada das questões, ele pode chutar todas elas. E ele pode escrever, então, 32 provas diferentes para ele poder resolver. Entendeu? Um processo interessante quando a gente está trabalhando com o princípio aditivo e multiplicativo, a gente vai chamar de regra do tracinho, tá? O que seria essa regra do tracinho? Eu vou fazer traços, analisando o que o programa está pedindo. Traços são os tracinhos que eu quero para cada situação, né? O que eu vou incluir naquela situação. E aí eu vou verificar as condições, né, depois de analisar, se tem algum tracinho ou alguma casa que a gente vai chamar de casa da encrenca, ou seja, ali eu tenho um problema.
E eu tenho que começar por ele e resolver ele primeiro. E depois, se não puder repetir, né, eu vou estar sempre diminuindo um. Então, Edu, ficou meio confuso, eu não entendi. Mostra para mim como que funciona isso na prática. Então, vamos lá. Eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4 e o número 7. E eu quero escrever números pares de 3 algarismos. Quantas formas eu posso fazer? Então, vamos lá. Eu quero escrever um número com 3 algarismos. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 tracinhos. Ok? Lembrando aqui que a gente vai trabalhar com unidade, dezena e centena. Beleza? Tá. Veja bem, eu quero escrever números pares. Para escrever um número par, eu tenho que saber que o meu algarismo da unidade ele precisa ser par. Então eu tenho um problema aqui, ó. Essa casinha aqui é uma casinha que a gente chama casa da encrenca. Ali tem uma encrenca, ali tem um problema. Eu tenho que começar por ela. Que número que eu posso colocar aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 7. Eu posso colocar qualquer número ali? Não. Eu tenho que terminar ou com o 2 ou com o 4. Eu tenho que terminar com um número par. Certo? Então aqui nessa casa aqui, ó, eu preciso terminar com o número par. E no nosso caso aqui, quais são os pares que eu tenho? O 2 e o 4, né? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4 e o 7 e o 2 e o 4. São os nossos números pares. Leandro, mas e depois? Veja bem. O problema em si não disse nada se eu posso ou não posso repetir. Quando ele não diz nada, eu vou fazer com repetição. Se ele falar distinto ou sem repetição, daí eu faço sem repetição. Então aqui ele só disse assim, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 7, quantos números pares de três algarismos podemos escrever? Então não falou nada, então eu posso repetir. Então veja bem, quantas possibilidades eu tenho para essa casa aqui? Eu tenho duas, que eu posso escolher o 2 ou o 4. A pergunta é, o princípio é multiplicativo ou aditivo? Eu vou escrever um número na unidade, e um número na dezena, e um número na centena, então é multiplicativo. Quais são os números que podem entrar aqui na centena? O 1, o 2, o 3, o 4 ou o 7. Aqui também seria o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 7. Como eu disse, como ele não falou nada de repetição, ou seja, que não possa, né, repetir ou que o número seja distinto, então eu posso repetir o número. Por exemplo, se eu escolher o número 2, eu posso escolher o 2, posso escolher o 2 para cá. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 5. E aqui eu também tenho 5. Então, nesse caso, qual seria a quantidade que eu tenho? 5 vezes 5 vezes 2. Então, 25 vezes 2, eu teria 50 números para resolver esse exercício. Tudo bem? Edu, aqui no seu comentário, você falou para achar a casa da encrenca, eu achei, que é o número par, e depois colocou, sem repetição, diminuir 1, né? Por que a gente não diminuiu? Porque não teve problema de repetição. Agora vamos resolver esse mesmo exercício dizendo assim, ó, com números distintos, tá? Então eu vou resolver esse mesmo exercício aqui, só que agora eu quero que os meus números sejam distintos. Como assim? Eu não posso ter repetição. Observe que o processo é o mesmo, ó. Um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos, ou seja, unidade, dezena e centena. Continuo tendo problema na casa da encrenca da unidade, porque eu quero que ele seja um número par. Então aqui só pode entrar o 2 ou o 4, certo? Nas outras casas, poderiam entrar o 1, 2, 3, 4, 7, e aqui também o 1, 2, 3, o 4 e o 7. Legal? Tá. Então como é que a gente vai fazer a regra do jogo agora? Começamos pela casa da encrenca. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 2 casos aqui, então eu tenho 2 possibilidades. Ok. Escolha um. Vou escolher o 2. Se eu escolher o 2, olha o que acontece. O 2 não pode mais. Entendido. Então se o 2 não pode mais, eu tinha uma quantidade de números aqui que agora não vou poder mais repetir. Exatamente. E qual a ordem que eu preencho? A que você quiser. Você pode ir de lá para cá ou daqui para lá, porque no final das contas é um princípio multiplicativo e eu vou estar multiplicando, né? Eu vou usar a palavra ele. Então, olha só, sobrou 1, 2, 3, 4 possibilidades para mim. Aí o que você vai fazer? Você vai escolher um dos números. Por exemplo, eu escolhi o 3. Se eu escolher o 3, não pode mais. Então agora sobrou 1, 2, 3. Olha só, 3 vezes 4, 12, vezes 2, de 50 possibilidades que eu tinha, caiu para 24. Por quê? Porque eu coloquei uma restrição. Então eu tenho que fazer essa análise em cada um deles e verificar quando que eu uso o princípio multiplicativo e quando que eu uso aditivo.
Edu, até agora você deu todos os exemplos que eu usei só o princípio multiplicativo. Mostra um para mim que eu vou usar o aditivo e o multiplicativo. Trouxe para você uma questão de vestibular da Unesp e bem interessante que vai mostrar para a gente aí o princípio aditivo e multiplicativo utilizados ao mesmo tempo. Então vamos lá. Um certo tipo de código usa apenas dois símbolos, o 0 e 1. E considerando esses símbolos como letras, podemos ou podem-se formar palavras. Por exemplo, você pode ter o símbolo 0, 01, 00, 001, 110. São algumas palavras de 1, 2 e 3 letras que você pode formar com esse código. Tudo bem? Aí a pergunta é, o número máximo de palavras com 5 letras ou menos que podem ser formadas com esse código é. Então tem alternativas aqui, 120, 62, 60, 20 e 10. Vamos lá para a gente resolver esse exercício e ver como é que a gente chega na conclusão. Então, primeiro, eu posso formar palavras com uma letra, eu posso formar com 2 letras, eu posso formar palavras com 3 letras, posso formar palavra com 4 letras e eu posso formar palavras com 5 letras, né? Então eu estou respeitando aqui o conceito que ele me deu. Legal. Com uma letra apenas, eu vou ter apenas um tracinho. E o que pode entrar aqui? Ou entra 0 ou entra 1. Então eu tenho duas possibilidades, certo? E aí, qual que é a solução então? Com uma letra eu tenho, né, somente 0 ou 1, eu formo duas palavras. O 0 forma uma palavra, o 1 forma uma segunda palavra. Simples assim. Nem sei se é multiplicativo ou aditivo, porque é só um, então não tem muito o que fazer. Mas agora, vou formar com 2 letras. Eu vou precisar de 2 traços. Como eu vou formar com 2 letras, eu preciso da primeira letra e da segunda letra. Ou seja, 0 e 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Eu preciso, né, 1 e 1, eu preciso formar. Então eu vou ter aqui, ó, 2 possibilidades para o primeiro, 2 para o segundo. Então aqui eu vou ter 4 possibilidades. Eu posso ter 4 palavras. Com 3 letras, eu vou ter aqui 1, 2, 3. Então, vamos só colocar aqui um tracinho para não confundir. Esse aqui é o traço para a gente formar a letra. Eu posso formar 0, 0, 0, 0, 0, 1. Eu tenho duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades. Eu vou multiplicar aqui pelo princípio multiplicativo. Eu tenho 8 palavras. E aqui com 4 letras, 1, 2, 3, 4. Então, eu também tenho, vou ter 2, 2, 2. Seguindo o mesmo conceito, eu vou ter aqui 16 palavras. E para finalizar, 1, 2, 3, 4, 5. Também eu vou ter 2, 2, 2, 2, 2. Princípio multiplicativo. Isso aqui me dá 32 possibilidades. Ok? Tá. A pergunta é agora. Eu posso formar palavras com uma letra, ou com 2 letras, ou com 3 letras. Como eu estou usando agora aí o critério do princípio aditivo, então veja bem, eu fiz o multiplicativo em cada uma das linhas. Mas agora eu vou juntar tudo isso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Qual vai ser o somatório disso aqui? Então agora eu vou juntar aquelas quantidades. Vou somar todos eles. Como é que eu faço essa soma? Do jeito que você quiser. Mas, por exemplo, ó, posso somar 8 com 2, que dá 10. Posso somar o 4 com 16, que dá 20. Então eu já tenho 10 aqui com mais 20, eu tenho 30. 30 com 32, então eu teria 62 palavras que eu poderia estar utilizando. E a alternativa aqui que a gente estaria buscando nessa questão seria a alternativa da letra B ali, 62. Ok? Bom, basicamente é isso. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, esse é o conceito. Nas nossas próximas aulas aí, a gente vai estar falando sobre permutação simples, permutação com repetição. Vamos falar sobre arranjo, arranjo simples com repetição, combinação simples, combinação com repetição. E aí, para não ficar muito extensa a nossa aula, a gente vai quebrar isso em vários módulos aí para ficar mais fácil para o conhecimento, ok? E lá no finalzão, né, a gente passa um aulão aí só com resolução de exercícios, porque quanto mais exercício a gente resolve, mais a gente fica craque em análise combinatória e sempre com aquela situação assim, será que eu aprendi, será que eu não sei, será que não vai vir uma questão nova que eu não vou saber interpretar? Porque tudo vai estar vinculado à interpretação de texto, beleza? Então, se você curtiu, deixa o seu joinha aí, coloca aí o seu comentário e compartilhe com todo mundo para ajudar o nosso canal cada vez ficar mais conhecido. Bizu do Ledu, sempre com você. Um forte abraço e até já. Tchau!